deu certo. Glória a Deus. Na pessoa do pastor Marcos, pastor Rafael, pastor Roque, quero cumprimentar todos os nossos obreiros, a igreja que está reunida nesta noite. Deus abençoe a cada um de vocês de forma poderosa. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo apenas de número 23. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém, meus irmãos? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de nos reunir. E inclusive era um desejo do meu coração, particularmente falando, desde que nós assumimos ali o setor. Nós vimos inclusive conversando com o nosso líder de ensino, o presbítero Joseph, sobre nós fazermos uma EBO setorial. E aí, logo que nós estávamos pensando sobre isso, buscando a aprovação também do nosso pastor presidente, o pastor Marques me ligou uma bela manhã e esboçou o seu projeto. E aí, como o cacique é mais alto, né, eu me acheguei nele. Aleluia. E aí nós nos unimos junto com o pastor Rafael para estarmos aqui neste final de semana, aprendendo um pouco mais sobre o ministério, né, e a vida do obreiro. Eu estou vendo bastante irmãos se abanarem. Eu vi uma pregadora famosa aí falando assim, ó: gente, quanto mais você se abana, mais calor passa, porque vai energia no braço, né? Aleluia. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Mas pode ser banal, estou brincando. Fiquem à vontade, tá calor. Mas eu quero louvar a Deus porque são temas que Deus colocou no coração do nosso pastor Marcos e certamente são úteis. É uma necessidade nossa de reciclar, de aprimorar, porque ontem foi bem frisado, nós estamos a serviço do reino. E quanto mais qualidade nós tivermos da porta à tribuna, melhor é. Eu, inclusive, em algumas aulas, eu tenho dito, mais cunho teológico, que a igreja hoje, ela se tornou, tem que ter visão de empreendedor, que é uma corrida. Se nós sairmos aqui no bairro, nós vamos encontrar muitas placas de igreja, cada uma oferecendo um tipo de serviço. E é como se nós pensássemos nisso no sentido de empreendedor. Se nós vamos buscar uma loja, né, e nos é oferecido um bom atendimento, uma qualidade do vendedor, ele conhecendo o produto, ele vai convencer o cliente que o cliente precisa daquele produto e ele tem que levar o produto. Há um ditado na merchandising que diz que a alma do negócio é a propaganda. Mas eu, estudando um pouquinho sobre Bíblia, eu aprendi que não é a propaganda.
A alma do negócio é você conhecer o produto que você está vendendo. Porque daqui a pouco você pode até fazer 1, 2, 3, 4 vendas só no grito. Mas o consumidor, ele vai usar o produto que você está vendendo. E no ele usar o produto que você está vendendo e não for de fato as qualidades que você mencionou só no grito, que tinha no produto e na hora não tinha, você perdeu não só um cliente, perdeu um, e ele vai começar a falar sobre aquele produto para outros, né? Então a igreja, irmão, de certa forma, ela tem este cunho, sentido sociológico, de oferecer à sociedade algo que seja durável, né? Por isso que é uma dificuldade hoje a questão dos profetas e as profetadas, eles se manterem muito tempo, porque quando começa muita profetada e não começa a acontecer, aí começa a esvaziar o ambiente. Agora, quando tem a palavra, irmão, você prega com compromisso, né? Vai ser um tema falado amanhã, mas a gente vai abordar um pouquinho. Você pode ser que não aconteça na hora, mas vai ficar calando na alma e no coração daquela pessoa que vem em busca de uma resposta. E nunca se viu uma geração, e segundo a psicologia, os psicanalistas, em busca de uma resposta tão imediata, tão rápida. Eles querem chegar no consultório, no estalar de dedo, eles querem que as coisas se resolvam da noite para o dia. E com Deus não funciona sempre assim. Tem situações que Deus faz, mas tem outras que não, que é um processo. É Jeremias 18, vai lá e vai ser amassado, vai ser tratado, vai ser... Então, por isso que houve a necessidade de nós estarmos reunidos e de uma forma mais técnica nós conseguirmos compartilhar com os irmãos um pouco mais sobre o ministério do obreiro. Eu, particularmente, como venho de uma escola wesleyana, eu trabalho muito no método. Então, eu gosto muito da origem das coisas. E a gente percebe muito em sala de aula que quando você ministra uma aula desconsiderando o princípio, a origem, dificilmente os alunos vão conseguir entender e valorizar a essência daquilo que está sendo tratado. Então, quando me foi dado sobre o obreiro como pregador e o obreiro como ensinador, eu estava durante todo o tempo pensando de que forma nós iríamos abordar, que fosse mais didática, simples e prática ao mesmo tempo, porque é um assunto de ampla tratamento que nós poderíamos tratar aí um bom tempo sobre este tema, mas nós temos apenas algumas horas, 1 hora e pouquinho para nós falarmos sobre ele. Eu precisava ser inteligente para que vocês realmente tirassem proveito deste momento. Então Deus aqueceu meu coração com este texto que elenca ou traz os princípios que norteavam o ministério de Jesus, pois para nós obreiros não tem ninguém mais padrão ministerial para nós nos apoiar do que o próprio Jesus. Se nós buscarmos em todos os evangelhos as biografias ministeriais de Jesus, nós veremos que há um processo de ensino constante de Jesus aos seus discípulos, né? Porque no início Jesus não chama eles ao apostolado, mas é ao discipulado, pois a palavra discípulo origina-se do grego e quer dizer aluno. Então, quando Jesus começa a escolha no princípio do ministério, ele estava elencando alguns homens para serem seus alunos, e esses 12 que foram escolhidos estavam próximos, convivendo mais presente e mais perto de Jesus. E dentro deste cunho de elencação, de visibilidade do ministério de Jesus, nós podemos destacar 3 aqui no texto.
Jesus como pregador, Jesus como ensinador e Jesus como aquele que fazia milagres. Mas eu quero me deter em Jesus como pregador, Jesus como ensinador. E para isso eu vou fazer uma pequena introdução que aparentemente será chata, mas é necessária para que nós consigamos entender o bojo e depois consigamos desenvolver e aplicar de forma inteligente e prática para os irmãos saírem daqui entendendo o que nós queremos compartilhar. Ora, desde o princípio havia uma lei no Éden. Deus estabeleceu o homem como seu governante, seu regente, aquele que iria fazer a mordomia do Éden. Diferente do que muitos pensam da criação do ser humano, que o homem foi criado para adoração, mas há uma conjuntura contextual que nos leva para o entendimento de mordomia. Mas havia uma lei estabelecida por Deus, para que o homem se estabelecesse naquele lugar. E nós sabemos que a lei de Deus para o homem era só uma, né? Comerás os frutos livremente, mas a árvore que está no centro da ciência do bem e do mal, não come. Se comer, morre. Ora, o homem desobedeceu a lei e logo a sentença veio. Qual era a sentença? Vai ser tirado para fora. Por que vai ser tirado para fora? E Deus diz em Gênesis 3, 24, 25, Deus conversa consigo e diz: ele agora pode estender a sua mão e também comer do fruto da árvore da vida. O homem foi criado, ele não era eterno, o homem é imortal, ele era imortal, ele possuía a sua imortalidade dentro do Éden, dado esse acesso livre ao fruto da árvore da vida. O que dava imortalidade era o acesso livre ao fruto da árvore da vida. Logo que o homem peca e ele tropeça, comete deslize, ele é tirado para fora justamente para Deus preservar de ele não tomar do fruto da árvore da vida estando rompido, estando em pecado, estando em queda. Porque se ele come do fruto da árvore da vida em queda, em pecado, ele iria imortalizar sem ter uma possibilidade de resgate. Então Deus diz: não, tira para fora, vamos tratar e prover um método, um meio para resgatá-lo. Só que nesse tropeçar, o homem acabou adquirindo as consequências, as sequelas, e dentre elas está a sua consciência, a sua mente. Ela foi afetada, e ela foi afetada de uma forma tão extraordinária que o apóstolo Pedro chega a considerar em sua carta universal, segunda, se não me falha a memória, capítulo 2, que o homem ele agia por instinto, agindo às vezes pior do que animal, de forma irracional. Então a mente do ser humano após a queda, ela passou a sofrer sequelas. O homem, dentro da antropologia teológica, ele caminha ao longo das eras, dos séculos, de mal a pior, cada vez mais agindo por instinto. E não só a mente do ser humano, mas as suas emoções, seu coração. O próprio Jesus diz que é do coração do homem que provém as saídas para a vida. É do coração do homem que saem coisas boas ou saem coisas que não agradam. E o homem então foi afetado também na sua carne, sua natureza física. E como a sentença era a morte, o homem, a partir da queda, passou a enfermar, a ficar doente fisicamente. Por que o homem passou a ficar doente fisicamente, Valdomiro? Porque ele passou a viver longe do acesso ao fruto da árvore da vida. Pois o que lhe dava rejuvenescimento, o que lhe dava saúde imortal, era esse acesso ao fruto da árvore da vida. Isto é tão verdade que quando nós formos arrebatados, nós lá teremos acesso constantemente à árvore do fruto da vida. Então
trágico acidente de queda livre do ser humano, ele passou a ser preciso resgatá-lo na sua intelectualidade, nas suas emoções e no seu físico. Então é um tratamento longo, exaustivo, difícil, que Deus precisou trabalhar nesse ser humano. Isso é tão verdade, irmãos, que nós, vendo todo o processo desse tratamento de Deus à nação de Israel, Deus, ele precisou deixar a nação viver altos e baixos, porque ora eles eram convencidos na consciência e no coração de que eles precisavam estar próximos de Deus, mas daqui a pouco, quando a coisa ficava boa, eles se desvinculavam de novo e entravam novamente em queda livre, em pecados e delitos, e literalmente consciente, deliberados, sabendo o que estavam fazendo, conscientemente do seu erro, principalmente após eles receberem a lei, entrar a dispensação da lei. Então, para nós, obreiros, é um desafio muito grande, irmãos, principalmente no século em que nós vivemos, aonde a informatização tomou conta. Hoje você tem o acesso à informação muito fácil, nós temos o acesso a esclarecimento, tomadas de dúvida, em questão de segundos. É só você pesquisar e você já tem uma resposta prévia, e dali você consegue então tomar um partido de juízo sobre o assunto. Agora, esse desafio que nós, obreiros, temos como pregadores e como ensinadores, ele vai depender muito da nossa posição diante da tão grande salvação que nos foi apresentada mediante o próprio Evangelho. Então isso vai depender de como nós reagimos, como nós agimos através disso que foi nos dado. Dentro desta conjuntura, nós temos o crescimento da igreja, nós temos a formação da igreja, e a igreja apostólica, irmãos, ela investiu muito neste método do próprio Jesus, pois uma das evidências da preocupação de Jesus com a construção discipular da nova igreja que estava se levantando nele, pois ele é a pedra, nele, ele deixa os discípulos bem avisados na sua grande comissão. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, ensinem, depois que se tornar discípulo, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós, como obreiros, o pregador é aquele instrumento que Deus usa muitas vezes para agir, para alcançar o lado emocional do ouvinte. Pois o pregador, ele, quando prega, ele é mais apelativo à emoção, ele é mais apelativo à experiência que se pode ter naquele momento, naquele culto. Como é que isso pode acontecer, irmão Valdomiro? Por exemplo, nós temos alguns pregadores que Deus usa através de algum dom especial, e através daquele dom, da exposição da palavra mais rápida, mais objetiva, e através do dom espiritual, aquela pessoa que está ali naquele ambiente, ela é atraída, ela é convencida de que realmente aquela palavra, ela é a verdade, e ela se curva ao Evangelho. Só que essa pregação é o início de um chamado para o discipulado. Não pode encerrar ali, não pode só ser isso, porque não basta só nós termos uma pregação convincente de que o Evangelho que nós estamos apresentando, ele é a verdade,
baseado em uma experiência momentânea, em uma experiência cultural, apenas de momento. Então nós precisamos ativar o modo obreiro ensinador, porque essas pessoas, ao serem convencidas, elas precisarão entrar agora para o discipulado. E aí, irmãos, o pregador ele entra nesta abertura de porta. Ele prega de forma apelativa no bom sentido, oferecendo o Evangelho, oferecendo a Cristo, e as pessoas estão ali ouvindo porque elas querem uma resposta para o seu problema. Elas estão cheias de problemas, e quando o pregador ele traz esta mensagem mais apelativa no sentido de trazer um conforto para aquela alma angustiada, para aquela vida carregada, e aí esse pregador ele precisa ter ao seu lado os obreiros que trabalham também na área do ensino, porque a pregação do Evangelho é este convite para a emoção daquela pessoa se render a Jesus. Mas se for só a emoção daquela pessoa, sem ter um convencimento na razão, aquela pessoa ali que aceitou Jesus não vai durar nem um mês. Aleluia. A primeira peleia que ela tiver no dia a dia, ela vai desanimar, porque a conversão, ela não se dá na emoção. A conversão, ela não se dá nesse apelo que o pregador faz, convidando as emoções daquela pessoa a se dobrarem a Jesus. Não. A conversão, ela se dá na nossa razão, na nossa mente. Por que se dá na nossa mente? Porque essa pessoa que está ouvindo ali, o pregador, com a mensagem apelativa no sentido emocional, ela vai sair daquele culto tranquila. Naquele momento, ela teve uma experiência, mas quando ela botar o pé lá fora, a mente dela vai dizer para ela assim: Valdomiro, pode continuar andando do mesmo jeito que você andava, pois você experimentou um momento de prazer, de sossego, de paz, de tranquilidade. É só voltar outro dia se precisar, se houver necessidade, e aí você terá de novo um acalento de uma palavra bem pregada, bem introduzida, e a manifestação de Deus lá. Mas pode continuar fazendo o que você faz, se comportando como você se comporta, andando como você anda. Agora entra o modo ativação do obreiro ensinador, porque quando Jesus ensinava, Jesus não apelava para a emoção, Jesus apelava para a razão. E aí nós temos uma construção de transição geracional. A década de 90 até a década de 2000, os pregadores, a sua grande maioria, e eu vou arriscar aqui um número percentual, eu arriscaria 80% dos pregadores da década de 90 e de 80, e aí eu não vou apelar para o lado famoso, eu vou dizer a nossa conjuntura comum, sem ser conhecido e sem ter nome nacionalmente falando. 80% desses obreiros, eles iam mais na fé e na coragem, eram mais pregadores e muito poucos ensinadores. E aí nós podemos atrelar a essa conjuntura de perfil ministerial, nesse pregador mais na graça, porque ele não tinha tanto conhecimento. O acesso à informação não era tão comum, o acesso à informação não era tão fácil. Tinha que se investir um bom recurso para você conseguir comprar Bíblias boas de estudo, livros bons de teologia sistemática, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, e você ter uma gama de recursos para conseguir consolidar
e talhar esse lado ministerial do obreiro que ensinava. E aí vocês podem concordar ou discordar de mim, mas a década de 90 e a década de 2000, a grande maioria dos pregadores eram pregadores de fato da graça. Eles não tinham tanto conhecimento, mas eles tinham a graça, a presença de Deus. Só que o tempo foi passando e o acesso à informação foi ficando mais fácil, foi se canalizando as redes sociais, a informatização. Então nós fomos adquirindo uma nova cultura, uma nova conjuntura no desenvolver da sociedade. Então a sociedade hoje, para a gente conseguir pregar para eles, é muito difícil a gente chegar lá e dizer assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai te levar para o céu. Claro, que se Deus quiser fazer só com esta palavra, Deus faz. Mas se você chegar hoje nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, e eu nem vou longe, nós chegamos aqui na nossa cidade, em alguns lugares da cidade, chegando lá, e nós trazemos uma palavra, pregando, apenas apelando para a emoção, eles vão dizer: só isso não vai me convencer, só isso não vai me atrair para esse Jesus. Eu preciso de algo mais grosso, mais substância, que apele também à minha razoabilidade. Por que, irmãos, isso? Porque o homem na queda, a sua razoabilidade, ela foi danificada, e ela sendo danificada, o homem passou a ter uma mente escravizada pelo pecado. E dentro deste contexto mais antropológico, o homem ele vive uma vida pensando assim: o que eu faço, como eu ando, como eu falo, como eu me comporto, como eu trato as pessoas socialmente, é a forma correta. Como eu sou fiel à minha esposa, é a forma correta. Como eu trato, é a forma correta. Até que ele tem as suas verdades, e estas verdades são passadas de pai para filho, e ele entende que a forma que ele anda está certo, e ele não precisa mudar. E aí o inimigo bota na cabeça dele assim: ah, rapaz, não precisa ir para a igreja, tu não atira a pedra no gato, tu não fala mal de ninguém, tu ajuda ainda na esmolinha os necessitados, então não tem necessidade de você ir para a igreja, ser crente, está lá no meio daqueles barulhentos. Aí entra o papel do obreiro ensinador. O obreiro ensinador, irmão, para mim, é o mais difícil, é o mais sugado. No exército a gente tem esse linguajar, é sugado para o obreiro ensinador, porque você não pode mais só com uma palavra simples, que apele apenas à emoção. Você terá que ter uma mensagem que apele à razão. Já diz Pedro, nós devemos, isto no início da igreja primitiva, nós como obreiros, devemos responder a todos quanto pedirem prova e razão da nossa fé. Então, esta geração da década de 90 e de 2000 viviam uma fé pautada muito nas experiências momentâneas, nas experiências emocionais. Poucos tinham uma fé alicerçada de fato na palavra, uma fé alicerçada também na razão, pois a palavra de Deus, irmão, não é um aniquilamento à nossa intelectualidade, pelo contrário, a fé é um convite à nossa razão a ser restaurada pelo poder da sua palavra. Agora,
Não é com meia dúzia de palavras que eu vou conseguir convencer uma razão pecaminosa a vida inteira de que ela está errada. Oh, meu Senhor. Eu não vou conseguir mais, irmão. Nós amamos os dons espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal até o tutano. Mas não é só os dons espirituais, através dos pregadores, apelando a esta experiência mais emotiva, que nós iremos conseguir construir uma igreja sólida e que saiba para onde ela está indo. Nós vamos precisar apelar à razão dessas pessoas, à mente dessas pessoas. E como é que eu consigo atingir a mente dessas pessoas que para elas estão certas, elas estão andando de forma correta? É confrontando as verdades dela, pessoais, com a única e exclusiva verdade, que é a palavra de Deus. Só quando há um confronto, pastor Rafael, pastor José, com a verdade da palavra, que aquela mente poderá ser mudada. E aqui eu vou destacar um exemplo. Nicodemos era um doutor ele via e ouvia os milagres que Jesus fazia. Ouvia e via ou não? Sim. Ouvia ou não? Sim. Via talvez ou não? Sim. Foi suficiente para ele se converter ou não? Então o papel do obreiro como pregador é importante, é fundamental para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, não pode ser só isso. A igreja de Jesus não pode só oferecer esse serviço, mais apelativo à emoção, porque senão nós teremos uma igreja inconstante. Meu Senhor Jesus, meu Senhor. Mas temos que ter o obreiro que ensine, que a sua mensagem ela entre na mente dos ouvintes, na consciência. Aleluia. E aí Nicodemos não foi convencido só com os pregadores. Ele teve que ir lá, mesmo que de madrugada, de noite, sentar com ele e dizer assim: mestre, eu sei que os sinais que tu faz, tem que ser de Deus, eu sei, isso é fato, mas agora, diga algo mais aqui particular. Jesus. E aí Jesus apela à sua razão. Ele se achava tão inteligente que a mensagem de Jesus foi muito mais profunda do que ele imaginava. E aqui, irmão, eu quero aproveitar para dizer aos irmãos que muitas vezes a gente ouve os obreiros, e aí vem para o obreiro pregador e o obreiro ensinador. Muitos obreiros dizem assim: mas Jesus tinha uma mensagem simples, Jesus tinha uma palavra simples, e aí usam isso como escudo para justificar o seu desleixo ao estudar a palavra. Não, eu oro, jejuo, passo o olho em cima e Deus vai revelar na hora. Jesus tinha mensagem simples.
E aí eu digo a vocês que na biografia de Jesus nos diz ao contrário. Na verdade, a mensagem de Jesus era extremamente profunda. O que é que Jesus tinha de simples? A sua linguagem. Aleluia. Então você pode ser extremamente profundo, mas identificar o seu público que lhe ouve e adaptar uma linguagem simplificada para que o teu público entenda. E aí eu vou usar eu como exemplo. Se eu for usar linguagem técnica com a maioria dos irmãos, mesmo que a maioria de vocês já fez o médio em teologia, eu vou falar e vocês não vão entender o que eu estou falando. Se eu puxar a parte técnica teológica, vocês não vão entender o que eu estou introduzindo. Por mais que vocês digam, mas eu já fiz o médio, mas não aprendeu nada. E é prova isso. É só a gente aplicar um teste hoje de 10 matérias. O nome técnico, eu sei que, olha, se 2 tirar 6, 7, é muito. Porque as aulas e eu dei aula, 7 anos, é só lê, decora, faz a prova e vai embora. Chega na aula, relê o livro com o professor, faz os exercícios, aí já dá para ti tudo aquilo que tu precisa de resposta, faz a prova e vai embora. Aí passou a conclusão do seminário teológico, vem ele com o certificado. Sou nível médio em teologia. O que vai fazer com o certificado, irmão? Vai fazer o que com ele? Colar na testa? Sou médio em teologia, sou bacharel. Eu digo para os meus alunos, principalmente, que eu lecionei, como é que as pessoas vão identificar em você que você tem conhecimento cunho teológico? É só botar um anelzinho no dedo, e aí assume a tribuna, assume um departamento, assume uma congregação, e só faz cacaca. Meu Deus. E aí tem a cara de pau. Eu dizia isso para meus alunos: nunca diga que foi meu aluno, porque se você disser que foi meu aluno, quem me conhece vai dizer assim: não, tu Valdomiro, tu foi aluno, ele não ensinava isso aí. Então não basta dizer que Jesus tinha uma mensagem simples para justificar a falta de profundidade do obreiro na palavra, para transmitir a mensagem. Porque daí tem muitos obreiros que Deus agraciou com o dom, e ele se esconde atrás do dom a vida inteira. Aleluia. Oh, Deus. Aí é só você olhar como ele é dentro de casa. Meu Senhor. Apela lá com a pregação no público lá fora, mas ele não vive da emoção, o evangelho dentro da sua própria casa. Aleluia. Eu sempre disse, irmão, a minha vida inteira nesse trabalho de formação de obreiros, para mim o ministério do obreiro começa em casa. Glória a Deus. Claro, não somos perfeitos, não, longe disso. Temos muitos defeitos, todos nós temos. Mas agora tem um grosso de maioria que se apoiam nas experiências momentâneas que o Evangelho dá. E aí ele vive uma vida de pregação do Evangelho só apelando à emoção. E nunca muda de vida. Porque a mensagem do pregador, ela tem esse enfoque de atrair aquela alma cansada, aquela alma sofrida, a vir aos pés de Jesus. Ele mesmo diz, Jesus mesmo diz: ei, quem está cansado e oprimido e sobrecarregado, ei, vem até mim. Aleluia. Agora não é só isso. Então o obreiro, irmão, ele não
pode justificar a sua pregação só embasada na experiência momentânea, dizendo que a mensagem de Jesus era simples, porque não era. O próprio Nicodemos, ele questiona Jesus: mestre, o que o senhor quer dizer com isso? Então é um apelo, irmãos, este final de semana gigantesco do mundo espiritual a nós, obreiros. Nós devemos encarar o ministério que nos foi dado com alegria, com gozo, com compromisso, com dedicação, com esmero e com entrega total. Glória a Deus. Eu tenho dito isso, irmãos, há muito tempo também. Quando sai ordenação ao ministério, vai ter convenção e ordenação ministerial. 2 meses antes já começam os obreiros a se movimentar no setor. Será que eu vou ser lembrado? Será que agora vai? Meu Jesus. Aí acontece com alguns que vai, dá certo. Aí é obreiro agora, é diácono, é presbítero. Veio o bônus. Mas as primeiras pancadas que o obreiro leva, as primeiras cobranças que ele toma, foi o pregador. Ele é só apelativo, mas não tem uma vida constante com o ministério. Aleluia. Eu tinha um professor de hermenêutica e exegese, que ele dizia assim: o obreiro ele tem costa larga. Quando ele é levado ao ministério, as costas dele alargam. E aí o aluno perguntou: por que, professor? Para tomar pancada. Glória a Deus. Tem que tomar pancada e aguentar. Não adianta torcer o bico, porque na hora de ser ordenado, postou na rede social e convidou meio mundo. Mas na hora que veio a cobrança, Jesus. pastor, na minha vida, Manuel, por que não disse isso antes de ser ordenado? Por que não disse que você não poderia fazer antes de ter contemplado com bônus? Claro, não é que nós sejamos desumanos, mas muitas vezes os camaradas ficam em casa e não querem compromisso. Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Mas é pregador. A mensagem é apelativa. É importante, o obreiro tem que se colocar nessa mensagem, sim, mas ele precisa também viver esta mensagem que ele prega. Glória a Deus. A espiritualidade do obreiro é medida, se é que pode ser medida, mas eu entendo que ela é medida na maneira como ele vive a mensagem que ele está pregando. Porque sentar sapatada nos outros, irmão, e tem uns que gostam de fazer isso, vão pregar aqui e mete a sapatada nos outros, mas ele não faz a metade do que ele está. Já dizia um pregador famoso do século XVIII: pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Não é fácil para ninguém, irmão. Quando Jesus pregava, ele fazia esse apelo à emoção dos seus ouvintes. Mas quando ele ensinava, eu já vou caminhar para a conclusão. Quando ele ensinava, ele apelava para a razão das pessoas.
Então, concluindo, a década de 90 e 2000, havia uma massa de pregadores e poucos ensinadores, porque as suas mensagens elas eram muito embasadas nas experiências do culto, do momento. Poucos ensinadores se tinham, porque o acesso não era tão fácil para esse crescimento intelectual do obreiro. Agora, irmão, o século que nós estamos vivendo, eu diria com muita segurança que nós não temos desculpa para não sermos obreiros completos. O apóstolo Pedro escreve dizendo: cresçam na graça e no conhecimento. Hoje você não precisa só ser um pregador, você pode ser um pregador ensinando. Deus pode te usar através dos dons espirituais, você ser extremamente usado nos dons, mas ao mesmo tempo carregado de uma palavra que apele à razão daquelas pessoas que estão ali. Porque é só através dessas verdades, irmãos, que essa mente natural, ela vai ser confrontada, e ela sendo confrontada pela verdade eterna da palavra de Deus, a própria mente vai dizer: não, mas o jeito que eu estou andando está errado. Por quê? Porque ela está sendo confrontada com a verdade absoluta da palavra de Deus. E aí vem, para nós encaminhar para a conclusão, esta qualificação que os obreiros de hoje têm ao seu dispor, de não ser só pregador, não ser só ensinador, que tem aquele ensinador que ele é mais sala de aula mesmo, mas nós pentecostais gostamos de usar o termo batistão, né? Mais batistão, não, é mais tradicional, não é tão pentecostal, mas você pode ser ensinador pentecostal, carregado de dons espirituais, e você pode ser um pregador carregado com a intelectualidade da palavra de Deus para o povo. Glória a Deus. Quando em 2012 Deus me conduziu a estudar, e foram 9 anos, até chegar ao seminário. Uma das minhas orações nos meus jejuns era que Deus me fizesse um obreiro completo, porque na minha geração eu via muitos pregadores com graça ou com conhecimento, e era difícil você encontrar alguém completo, graça e conhecimento, pregador e ensinador. Então, quando eu orava, claro que a gente está no processo ainda, mas eu pedi a Deus: faz de mim um obreiro completo, me ajude a crescer de forma parelha, saudável, que eu como obreiro não fique devendo em nenhum dos lados, porque às vezes o obreiro, ele é um pregador, mas não é ensinador, ou às vezes ele é um ensinador, mas não é um pregador, porque o pregador ele tem mais esta pegada espiritual, nos dons espirituais, esse apelo mais às emoções da massa, das pessoas. E o ensinador já não. O ensinador ele é mais apelativo a essa mensagem, mais razoabilidade, que atinge mais a mente, a intelectualidade do público. Então o que eu via e orava a Deus: Deus, me ajuda a ser pregador e ensinador, e quando for ensinador, me ajude a ser um pregador. Claro que eu não me tornei isso ainda, irmão, mas eu estou buscando. E coisa linda, irmão, você ter obreiros que são completos. Ele é pregador, mas ao mesmo tempo ele é ensinador, e ele não dá desculpa esfarrapada para não investir tempo na leitura, na oração, no jejum,
porque não é só ler. O estudo da palavra de Deus, seja em cunho teológico, ou seja ela crua, tem que ser casada com a oração, casada com o jejum, porque você terá, como diz o nosso líder de ensino no setor, você terá a presença do autor da palavra no momento em que você está estudando ela. Oh, glória a Deus! E a nossa oração, irmão, não é que Deus levante só irmãos assim, mas que Deus levante irmãs com esta pegada, que não sejam só pregadoras, mas daqui a pouco Deus vai levantar ensinadoras no nosso meio, com autoridade, com unção e poder, para converter a mente dos ouvintes. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Eu hoje tenho muita dificuldade, eu vou encerrar agora, nós estamos dentro do horário. Eu tenho muita dificuldade hoje de sentar e ouvir alguém pregar. E não é porque eu quero ser assim. É que nem você pegar a sua profissão particular aí, a sua profissão que você exerce no dia a dia. Se você é barbeiro, vou usar aqui o Lucas como exemplo. O Lucas fez o curso de barbearia, se especializou, tal. Ele para e olha o corte do cabelo do pastor Rafael. Se tiver alguma falha ali, é automático ou não, Lucas? Tu quer ser assim ou não? É automático. Você que trabalha na contadoria, na área contábil, pega um cálculo, bate o olho, meu Deus! Você quer ser assim? É automático. E eu tenho hoje dificuldade de sentar para ouvir. Não é que eu quero ser assim, mas é que esses anos Ele vai te aprimorando, Ele vai te talhando. E não é que eu sou melhor que ninguém, não, mas é difícil, irmão. Texto fora de contexto, padrão linguístico equivocado, não consegue identificar o público que lhe ouve para usar uma linguagem acessível para o entendimento, não explica o que lê, não aplica o que está pregando. Aí muitas vezes a gente olha da tribuna o público, os crentes, e nós obreiros de liderança pensamos assim: mas por que essa gente não está mudando de vida? Por que estão pregando e parece que não muda a vida dessas pessoas? Por que será? Aí eu hoje, na visão mais homilética, entendo o seguinte: muitas vezes o público não muda, não é porque não quer, não é porque o público é ruim de ser obediente, não. Muitas vezes o público não está mudando o comportamento, evangelista Rude, porque o pregador não está com uma linguagem acessível e eles não estão entendendo a mensagem que está sendo passada. Oh, meu Deus. Porque se alguém te falar alguma coisa e você não entendeu o que aquela pessoa te falou, tu vai fazer exatamente o que ela te pediu para fazer ou não? Não. Então o pregador e o ensinador, ele tem que ter cuidado com a linguagem que ele usa para o seu público. E aí tem alguns que você vai conversar e ele diz para ti assim: não, irmão, mas eu sei. Aí tu senta para ouvir, sabe o que, irmão? Jesus maravilhoso, glória a Deus. Não, porque estudar a Bíblia não é perder tempo ou gastar, não, é investimento. Aí eu pergunto para os obreiros que estão aqui: quantas horas você investe na leitura e na meditação da palavra?
Quanto tempo você está investindo na oração e no jejum, junto da leitura, na meditação desta palavra? Já dizem os estudiosos dos devocionais, eles dizem que para você conseguir iniciar um culto devocional de adoração a Deus, você leva no mínimo de 45 minutos a 1h30 de oração insistente. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é os estudiosos do devocional. No mínimo de 45 minutos a 1h30 de oração contrita, de alguém que realmente quer a presença de Deus. Eu pergunto para nós, obreiros, quanto tempo nós estamos investindo na oração? Imagina, irmão, de 45 minutos a 1h30 só oração. Quanto tempo você, além dessas 1h30, está investindo na meditação da palavra? Oh, Deus. E aqui vai uma dica bônus para vocês. Dica bônus, e eu vou encerrar. 2 dicas bônus. Primeira é a seguinte: não meça o teu ministério e o teu conhecimento com o conhecimento e o ministério do outro obreiro. Não tente fazer igual ele. Se você não sabe e não tem culhão, me desculpe a minha palavra chula, se você não tem capacidade de culhão para se igualar ao teu irmão, seja você no seu tamanho mais um bom obreiro. Dê o teu máximo nessa estatura que você alcançou. Não tente extrapolar os teus próprios limites ministeriais. Coisa mais feia e triste, irmão, é ver um obreiro abrir uma palavra e querer pregar um assunto que ele não domina. Eu me dá vontade de sair porta fora e ir embora. Eu tenho minhas limitações e são muitas. 9 anos estudando, irmão, em jejum e oração. Não foi fácil. Oh, meu Senhor. E eu não sei nada da palavra ainda. Aleluia. Agora tem obreiro que acha porque viveu 20, 30 anos na igreja, mas ele sempre foi um mesquinho para investir na oração e na meditação da palavra. Aí ele quer medir forças com gente bem maior do que ele, irmão. Não faça isso. Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Se Deus te chamou, busque crescer dentro das tuas próprias limitações, mas Deus vai te dar o crescimento. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus quer usar a tua vida como você é, irmão, nas tuas qualidades. Mas você pode melhorar, você pode orar mais, você pode meditar mais na palavra, você pode consagrar mais a Deus, e Deus fará você crescer de forma natural. E para nós encerrar agora, a segunda dica bônus. Existem 3 tipos de sermões que o pregador pode utilizar na sua mensagem. O ensinador ou o pregador. É um assunto que o pastor Oséias vai discorrer melhor amanhã.
Mas para você ter uma ideia, nós temos os sermões temáticos, que você tem mais facilidade, e geralmente os pregadores usam mais ele, porque você escolhe um texto base, e você pode ter a liberdade contextual de usar outros textos relacionados ao mesmo assunto. Então você não precisa ficar preso ali naquele contexto fixo. Você pode ler o texto e dentro do mesmo tema você discorrer outros livros da Bíblia com a mesma temática. Só que tendo um cuidado hermenêutico, que é a hermenêutica, a ciência da interpretação dos textos, e um cuidado exegético, que é a exegese, extrair do texto o seu real significado. Então qual é o cuidado neste tipo de sermão? Você tem que cuidar se o texto auxiliar que você está usando, a base que você leu, o contexto dele está dando a mesma indicação de ideia do texto original que você fez a leitura base. É um texto é uma forma de pregação mais fácil que os pregadores, geralmente que são mais usados nessa voltagem de mensagem mais apelativa à emoção, utilizam com mais facilidade. Existe um segundo tipo de sermão. Eu não vou me deter assim profundamente neles, porque eu só quero dar um bônus aos irmãos, porque o pastor José com certeza vai falar melhor e com mais profundidade amanhã. Existe depois o segundo tipo de sermão, que é o sermão textual, que você lê o texto e aí você tem que tirar o tema de dentro do texto que você leu. Você lê o texto, tira o tema de dentro do texto e você vai ter que trabalhar somente naquele texto que você leu. Ele é uma forma um pouco mais difícil de você, se você não tem muito conhecimento, questão cultural, literária, linguística, você vai ter um pouco mais de dificuldade para pregar esse tipo de sermão. E aí vem o último sermão, tipo de sermão que os ensinadores usam mais, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo, você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. E eu particularmente, eu acho mais fácil usar ele. Mas para os pregadores, o mais fácil é o temático. Eu particularmente gosto mais dessa forma de mensagem. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então você lê o texto, explica o que você leu e aplica o que você está pregando. Deus tem muito mais para todos nós. Vai depender de como nós vamos nos posicionar diante desta gama de informações e aprendizado que estamos tendo este final de semana. Irmão, pode se colocar em pé. O grupo ali pode se preparar. Olha para mim, irmão. Não tem como um obreiro, eu, Valdomiro obreiro, trabalhar com a ideia de que o pastor Rafael vai vir lá em casa. Ô Valdomiro, vim aqui orar e estudar contigo a palavra. Eu vim aqui para te dar uma força. Eu vim aqui para te dar uma motivada. Vai lá, Valdomiro. Deus está contigo. Tem como, irmão? Você e eu é que temos que buscar a motivação para investir o tempo no estudo, na meditação, na oração e no jejum. Porque senão não vai andar a tua carruagem. Não vai ter jeito, irmão. Quer ser um pregador completo? Pregador, ensinador. Invista o tempo que você tem disponível com inteligência. Porque hoje, irmão, hoje é fácil vocês me olharem daí e dizer assim: para o Valdomiro é fácil ele falar. É até legal de ouvir ele ministrar.
Mas vocês não estavam comigo esses 9 não, porque já passou. Eu me formei em 2018, então já são 2025. Esse tempo inteiro aí, vocês não estavam comigo, a minha esposa estava. Pergunte para ela se alguém foi lá em casa e bateu na porta, principalmente no início. Vim aqui te ajudar. Valdomiro, vai lá! Deus é contigo, isso, jejua, ora. Ninguém foi, irmão. Mas hoje é fácil me olhar, um guri com 37 anos, um cara de 20. Deus me agraciou hoje de estar exercendo essa função pastoral. Mas lecionei 7 anos, nível básico, médio, avançado em teologia, formando vários obreiros. É fácil me olhar e dizer, mas aí é barbada. Mas você não estava lá comigo no processo que eu passei, estou passando ainda. Porque eu volto a dizer, irmão, eu não sei nada. Eu preciso muito aprender. Mas para isso eu tenho que ter vergonha na minha própria cara e investir o meu tempo para Deus. Vocês já vão cantar, irmão. Eu preciso falar essas coisas. Depois é fácil você ficar olhando o teu companheiro, Deus levantando e usando, e você ficar ali com aquela figuinha dizendo, tomara que não dá certo. Eu acho que não vai dar, não. É o fulano. Se fosse eu, ia ser assim, ia ser assim. Mas você não investe 45 minutos em oração por dia. Como é que Deus vai te levantar? Se não investe 45 na oração, eu tenho certeza que você não investe nem meia hora na meditação. Mas quando chegam as oportunidades, pastor Rafael, pastor Marcos, começa daí a puxação de casaco. Para não falar outra palavra feia aqui, né? Começa, pastor, cadê a Marinha? Cadê a Marinha? O senhor usa a Marinha? Pastor, parei, deixa que eu levo sua Bíblia. Onde é que o senhor vai sentar? Não, deixa que eu coloco ali pro senhor. Meu pastor. É errado fazer isso, irmão? Não. Tem gente que é carinhosa, né? É sem outros sentimentos. Mas tem alguns. Meu Deus. Pensa que engana. Me tiram pra guri. Acho que eu comecei ontem. Glória a Deus, aleluia. Acha que o pastor Rafael, porque tem 35, com cara de 40, não, sabe, irmãos, não menospreze o irmão do teu lado, não menospreze o que Deus colocou na mão dele, não menospreze o que Deus colocou na tua mão. Eu estou crendo, irmão, que esse ano de 2025 Deus vai levantar o exército de obreiros. Eminal e quemanduria da cal e sé. Deus vai sim, irmão, vai levantar o exército de obreiros em Santo Ângelo, porque é promessa dele. Mas com consciência, irmão, preparados, crescendo em graça e conhecimento, a ponto, irmão Vilmar, que nós não teremos mais dificuldade para colocar um obreiro A, o B, o C ou o D, atender um departamento, cuidar de uma congregação. Você orará a Deus e Deus dirá, coloca fulano, coloca Beltrano, porque ele está preparado para a obra.
Que a gente sofre, irmão, às vezes, para colocar o obreiro para trabalhar. Oh, aleluia. Mas essa é a oportunidade que Deus está nos dando, de nos dar um chacoalhão. Eu quero crer que esse final de semana você vai sair daqui dizendo: Deus me ajuda. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa natureza humana odeia a oração, irmão Odenir. A nossa natureza humana odeia o jejum. A nossa natureza humana, a nossa mente natural odeia a palavra. Vou fazer um teste. Você olha um filme de 2 horas tranquilo, mas pega a Bíblia para ler, dá 10 minutos, você está com o olho lá embaixo. Quem gosta do futebol aí olha o time jogar depois da novela tranquilamente. Mas quando vai para a palavra, que sofrimento, que peso. Sabe o que é isso? É que a grande arma do diabo sempre, não é de hoje, sempre foi a ignorância do povo. A verdade é libertadora. E essas verdades Deus precisava falar a vocês, obreiros, esta noite. Pare de ser mole. Pare de ser queixoso. Pare de esperar tapinha nas costas e sentir. Você precisa tomar posição de homem. Coisa de macho. Não é fácil para mim. Não é fácil, pastor José Marques. Não é fácil, pastor. Não é fácil, pastor. Não é fácil para o Lucas. Não é fácil para o meu Marcos. Não é fácil para ninguém, irmão. Nós estamos no mesmo barco que todos vocês. Seja auxiliar, seja as irmãs. É a mesma coisa. Porque o diabo se opõe. Ele se opõe quando a igreja começa a se libertar através do conhecimento da palavra. Pregadores cheios da glória, pregadores usados com dons espirituais, mas com uma mensagem viva, uma mensagem de autoridade que apela também à consciência do povo. Cante, meus irmãos. Eu já vou fazer o convite. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu já vou fazer o convite. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Feche os seus olhos se você pode. É a tua presença
faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Ei, se Deus falou contigo através da ministração da palavra esta noite, eu quero convidar você a sair do teu banco e vir mais próximo à tribuna. Os irmãos já vão continuar louvando. Venha. Deus me autoriza a dizer esta noite que Ele vai retornar a restaurar dons espirituais. Ele retornará a restaurar ministérios da palavra que estão parados e enterrados. Esta noite é uma noite de restauração de ministério. Se Deus falou contigo, vem mais perto aqui, bem pertinho da tribuna. Pode vir, irmão. Pode continuar louvando. Venha, bem pertinho aqui, nós já vamos orar. Oh, aleluia. Mas venha só. Eu quero mais. Saia do teu banco, sou. Quero mais. Como alguém dizer com Deus, eu entrego tudo. Hoje eu quero a Hoje eu entrego tudo. Entrego teu tudo para Ele esta noite. Ora, bacana. Eu quero mais de ti. Ei, que mando. Eu quero mais de ti. Pastor Roque, levou esse lado Por favor, há uma presença. Há uma presença de Deus por nós. eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo evaporará, por favor, me resgata, que não saia mais daqui. O Senhor me mostrou agora aqui. Sabe aquelas árvores que você olha e ela tem uma pele lisinha, mas ela é encoberta por uma casca. E quando você tira a casca, você vê aquela pele limpa. Deus falou no meu coração aqui agora que tinha um bom número de obreiros e obreiras que estavam vivendo um ministério só na casca, escondidos atrás da aparência. Mas esta noite o Espírito de restauração está arrancando esta casca. Ai, que mantura, você está vivendo algum tempo assim já, irmão, atrás desta falsa religiosidade. Oh, meu Deus, culto após culto, ano após ano, teus filhos te olham e dizem: meu Deus, pai não é mais o mesmo, a mãe não é mais a mesma. O que está acontecendo? Mas esta noite é uma glória de Deus aqui. O Senhor está restaurando ministérios que estavam escondidos apenas atrás da casca, da aparência. Estava escondido atrás da religiosidade, pastor Marcos.
Oremos, gente, eu vou louvar. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Jesus, esses obreiros são teus. Jesus, foi o Senhor quem chamou eles. Não foi eu, não foi o pastor Marques, não foi o pastor Rafael, também não foi o pastor, foi o Senhor. Jesus, Jesus, Remai, Regabai, Chorebai. Jesus, o Senhor escolheu essa mulher. Jesus, o Senhor escolheu este homem. Jesus, o Senhor escolheu este obreiro. O Senhor escolheu. O Senhor escolheu. Ajuda ele. Ajuda, Jesus. Ajuda ela. Remai, recombinai. Nemiduria cachorema na galabagalabagalaba. Quem quiser e puder, levante as duas mãos lá em cima. Bem alto, bem alto. O grupo de louvor vai encerrar agora. Mas ao vento do Espírito soprando nesta casa. Vai te candorega, dagamando, gemidaraia. Deus está entregando mensagens proféticas para alguns profetas esta noite. Não leve a mensagem profética que Deus te entregou. Entrega agora para a glória de Jesus. Maia, para louvar. Quando Deus quer fazer